Hoje nós vamos receber a doutora Márcia Abelim Vargas, ela que é médica oftalmologista e vai falar pra gente sobre miopia. Então nós saberemos várias coisas sobre a miopia, causa, tratamento, todos os cuidados que nós precisamos ter com relação à exposição aos eletrônicos, mas enfim, é um papo super bacana que nós teremos já já. Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Agora começando então com a nossa primeira convidada, que não tivemos o nosso encontro na semana passada, mas hoje nos traz, como sempre, pauta muito interessante. Muito bem-vinda, doutora Márcia, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Cris, bem feliz mesmo com essa chuvinha, de lavar os olhos, né? Uma chuvinha gostosa, refrescante, como tu disseste. Bem bom começarmos a semana assim com uma chuvinha, né? Agora, doutora Márcia, tu nos traz um assunto hoje, que é miopia. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida, vi que nas últimas décadas, com relação aqui especialmente ao Brasil, nós estamos tendo um aumento, né, constante, crescente nos casos de miopia e, segundo essa pesquisa, grande parte era pelo uso excessivo, a exposição excessiva de eletrônicos, especialmente de crianças e adolescentes. Eu quero começar te perguntando, aquela pessoa que tem miopia, como é que ela enxerga ou como é que ela tem dificuldade para enxergar? Bom, então vamos começar conceituando o que é miopia. Então, miopia é um erro refracional, é um erro de foco do nosso olho, né? A miopia, ela ocorre quando o nosso olho, ele é mais longo do que ele deveria ser. Longo para dentro? Pra trás, isso, no comprimento da parte da frente, onde você enxerga até o fundo do olho, nesse comprimento. Ele é mais longo, mais alongado. Então, quando a gente foca um objeto, esse objeto, quando a gente não tem nada no olho, é normal, ele cai na retina. Quando a gente tem miopia, a gente olha para esse objeto e ele não atinge a retina. Então, dependendo do grau que a pessoa tem, ela tem que cada vez se aproximar mais, porque quando ela se aproxima do objeto, aquele foco vai se aproximando da retina. Por isso que os míopes, eles enxergam bem, dependendo do grau, se não for um alto grau, eles enxergam bem de perto. Então, isso é um diagnóstico que acaba sendo, às vezes, tardio na criança. Porque o mundo dela, infantil, é de perto. Então, às vezes, os pais nem imaginam que aquela criança já esteja ali naquela tenra idade, começando o seu 0,5, seu 0,75 de miopia, que ela só vai acabar manifestando, se não for avaliada, lá na idade escolar, e às vezes a gente podia pegar mais cedo e conseguir fazer um tratamento. Agora, nós já tivemos outras entrevistas onde tu falava sobre a importância, a necessidade de algo que não acontece com frequência, que é os pais levarem com uma relativa frequência ao médico oftalmologista. Se consegue saber de uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade, que ainda não tem muita noção de distância, ela conseguiria expressar de alguma forma essa dificuldade para o longe? Com 2 anos, às vezes os pais vão perceber que se aproxima da televisão. O melhor, porque para perto ela vai ver direitinho. Independente se a criança fala ou não, em qualquer idade a gente consegue, o médico oftalmologista treinado, né, em atendimento infantil, ele consegue fazer o exame do grau, né, que é o famoso exame do grau. Então ali, nesse primeiro exame, esse primeiro contato, você pode já diagnosticar uma miopia ou já ter uma previsão se aquela criança tem um risco maior. Porque a gente nasce com o contrário da miopia. A gente nasce com hipermetropia. Toda criança nasce hipermétrope. E isso é o saudável. Porque o olhinho é pequeno, ele ainda vai crescer. Então, uma proteção é ter a hipermetropia. Então, quando eu examino um bebê de 2 anos, por exemplo, e no exame não dá nada, já me levanta as orelhas. Opa, não dá tem nada de hipermetropia? É um exame zero, vamos dizer, um exame que não teve grau nenhum. Ele tem uma chance muito grande de se tornar um míope, porque ele não tem a proteção da hipermetropia. Nossa, então o quanto o profissional realmente precisa ser treinado, como tu disse. Agora, se os pais não tivessem levado, aquilo ali passaria, às vezes do 0,5, 0,75 para 1. Vai aumentando. Então, por isso que hoje, sabe-se, os pediatras, eles acabam também, junto com a gente, recomendando que antes de 1 ano já se faça uma primeira avaliação. Porque aí, até com o histórico, né, a gente sabe assim, a miopia é o principal erro refrativo que existe hoje em dia. É o mais comum. Por isso que todo mundo sabe o que é miopia. Realmente, assim, se fala hipermetropia, astigmatismo, às vezes ficam confusos. Mas o que é isso? É miopia? Todo mundo é miopia? Porque miopia é o mais conhecido, que não enxerga de longe. Não enxerga de longe. Mas, então, hoje sabe-se, até o ano passado, o último estudo, que 25% da nossa população brasileira é míope.
É um número alto, né? É um número alto, né? Então, por que a minha preocupação, Catrice Cris, vamos falar de miopia? Porque miopia baixa, ok. O problema é que a nossa preocupação como oftalmologista é ver, como tu mesmo falou, o grande aumento, tanto no número de pessoas, de crianças e de pessoas míopes, como do valor dessa miopia. Tá? Porque a gente tem uma miopia que é uma miopia mais maligna. Uma miopia degenerativa. Que o grau alto significa isso? Que pode levar até a consequências bem indesejadas para a pessoa. Como perda da visão? Como perda da visão. Então, por isso aquela briga assim, ai, doutora, mas só tem um, né? Aumentou um pouquinho, tem 1,5, né? Mas e a progressão disso? E se isso continuar e de repente você tem 7 anos e você tem 1? Será que quando você tiver 14, 15, você não vai ter mais de 5, 6, que já é considerado uma miopia alta e grave? Então, isso que tem que ficar atento, sabe? A importância de estar sempre consultando, né? O uso de dispositivos eletrônicos colabora para o surgimento ou para a intensidade dessa miopia? Sim, não, na verdade, assim, não é somente é um aglomerado de efeitos ambientais, tá? Então, o uso de dispositivos eletrônicos, sim, porque você fica só olhando de perto. Isso dá um estímulo para que o olho cresça axialmente, a visão de perto. Muitas horas, muito tempo só estimulando para perto. É como se o cérebro achasse que o teu mundo é de perto e que ele precisa cada vez aumentar o olho, porque é aquilo que eu falei. Se aproxima um objeto, aquela imagem se aproxima da retina, né? Então, às vezes, o olho pensa, nossa, mas tá muito perto, vou crescer um pouquinho mais, vou crescer um pouquinho mais, vou crescer assim, aí vai aumentando. Vai aumentando de uma forma lúdica de explicar, né? Mas não é só a tela, é que todo o nosso universo hoje em dia é muito restrito. As crianças ficam muito dentro de casa. Sim. Se ela não tá nos celulares, ela tá num brinquedinho, perto. Tudo é perto. Então, são vários fatores que, no somatório, acabam gerando esse estímulo. E hoje já tem algumas teorias estudando que quando você fica ao ar livre, né, a criança ou o adulto tá ao ar livre, a gente gera dopamina, né? Um prazer, tá brincando, tá correndo, tá se divertindo. E essa dopamina, existem teorias, ainda não tá com evidência científica, que a dopamina faria com que a esclera, que é essa parte branca do nosso olho, que é essa que tem essa elasticidade do colágeno, e aumentando, ela torna essa esclera mais rígida, essa dopamina. Aí já não vai aumentar tanto. Isso, por isso que a gente recomenda que crianças tenham que ter, no mínimo, 1 hora de exposição ao ar livre. Uma caminhada, uma brincadeira. Ai, não posso, eu moro em apartamento, doutora Márcia, o que eu vou fazer? Manda teu filho olhar pela janela, contar se tem algum passarinho passando, olhar os carros que estão passando lá embaixo e contar quando você não sei. Alguma coisa que estimule esse olho, olhar para longe. É necessário. Que interessante. Agora, olha como é, né? Tudo que o ser humano vem sendo muitas vezes condicionado a algumas mudanças de hábitos pela insegurança, pela violência, por tantos outros fatores. Antes, na minha infância, por exemplo, minha mãe só me via na hora nossa, exatamente. Almoçar ou de tardezinha. O pai ainda assoviava na calçada e a gente sabia cachorrinho. A gente sabia que tinha que voltar, porque a gente passava brincando. E a gente não via criança com óculos. Exato. Claro que tinha, porque mas existe não como também hoje. O fator genético, que a gente não pode. Hoje mesmo atendi uma criança assim com... É bem triste de ver, mas a mãe já tinha, imaginava, ele já é meu pacientinho, já veio a 3ª vez na consulta no USP, ali no SUS. A mãe com um grau absurdo de 18. Lembra o fundo de garrafa? O óculos da pobre mulher é fundo de garrafa. Grosso, assim. Então, e ela tem mais filhos, tá? O outro filho, eu já examinei, tem uma miopia baixa. Mas esse menino já tem uma miopia alta, porque carregou da genética. Então, tu soma a genética dessa mãe, mais o ambiente, que se ele ficar só enclausurado, brincando só dentro de casa, ou num smartphone... Ele pode até no futuro ter passado o grau da mãe dele, porque ele só tem 6
anos. Com 6 anos ele tem quantos graus? 7,5 no olho. Meu Deus, e não estava usando óculos. Quando ele chegou, não, mas ele já é meu pacientinho. Então já ele vinha... chegou com 4 e pouco, mas ela já desconfiava. Que fosse isso. É que no SUS as coisas demoram mais, sabe, Cris? Por mais que ela já desconfiasse, visse e temia que ele tivesse a genética dela, até chegar, né, na consulta demora. Agora, então quer dizer que tem um fator genético na miopia? Sim. Antigamente, o que mais tinha era fator genético. Hoje em dia, o fator genético já é menor do que o fator ambiental. Essas miopias graves, progressivas, malignas, elas vão ter o somatório. Então, vamos dizer que uma pessoa adquira miopia da forma ambiental. Pai, mãe, ninguém míope. Mas, de repente, aquela criança míope. Também me perguntam, ai, doutora, mas ninguém usa óculos na família, ninguém, nossa, mas tudo isso com essa idade. Porque essa pessoa já teve mais o fator ambiental. Então, a chance dela levar isso para os seus herdeiros é muito menor. A não ser que ela deixe os herdeiros também ficar no tablet, ficar porque ela não herdou geneticamente, ela herdou de forma ambiental. Entendi, perfeito. Que hoje já tem estudos de que tem essa parte ambiental, que não é só, como eu disse, o smartphone. Mas claro que hoje em dia a gente sabe que ele é o grande vilão, porque as crianças ficam muito tempo ali. E ao mesmo tempo que nós falávamos sobre as crianças brincarem mais na rua, né? O que também era mais saudável. Uma outra questão, eu lembro que quando meus filhos eram adultos, a gente ia comprar brinquedo por Fisher-Price e Kiko era o som é mais baixo e a intensidade da luz ia brincar. Hoje a criança pega lume e aí... uma luz mais maligna que é azul, muito mais, e parece que aí os pais acharam que isso não é tão preocupante assim. Qual é eu não sei mesmo, Cris. Eu acho às vezes que é falta de informação. Porque eu tenho os dois públicos, né? Então eu tenho duas realidades. Eu tenho o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que é um nicho da população, e eu tenho também meu consultório, que é particular, que é outro nicho. E eu não posso te dizer que é diferente, sabe? É mesmo? A incidência, a percepção de aumento de miopia é a mesma. E às vezes o que eu noto, assim, na parte do particular é a dificuldade que os pais têm de realmente colocar o limite no filho. Aí quando eu começo a explicar, os pais dizem, viu? Eu te falo. Então, às vezes, não é tanta desconhecimento. Eles conhecem, mas tem uma dificuldade do dizer o não. Né? Às vezes até diz, papai disse, mamãe disse, isso faz mal, olha, a doutora tá falando também, mas falta um pouco de pulso, né? Alguma coisa assim. O não, isso cabe até para um psicólogo que tu entrevista. Por que a nossa geração de pais tem tanta dificuldade? A gente tem instrução, a gente tem informação e a gente tenta passar isso, mas às vezes uma criança, o entendimento não basta. Ela não tá preocupada quando ela tiver 20, 30, 40, 50, ela quer o agora. Ela quer esse momento, ela quer o prazer. E como a gente tem dificuldade. Eu digo também como mãe. Eu sou mãe de uma adolescente, de uma pré-adolescente. As minhas filhas têm miopia também, não essa maligna, mas tem. E às vezes pra mim também é difícil, né? Porque tu não quer ser a mãe chata, tu não quer... Mas é importante ser. Porque... E aí trazendo também pra nossa geração, o pai e a mãe diziam o que tinha que dizer e a gente obedecia. Hoje, os filhos... Tudo bem, eu acho que a gente tem que dar mais liberdade, tem que conversar mais, mas eu acho que a balança, ela meio que desequilibrou, assim. Concordo. Os pais querem ser os amigos realmente, querem ser os legais, querem... E muitas vezes não é a fórmula a fórmula certa, né? Então é complexo isso. E a preocupação maior, então, da pauta, até nem é, como eu te disse, as miopias baixas. Os pais que estão ouvindo têm que tomar cuidado, porque assim, miopia acima de 5, 6 já é considerada miopia alta, para que possa, no futuro dessa pessoa, ter complicações. E quais são as complicações? Não é para assustar, é para informar que eu tô falando, porque eu tenho uma preocupação, porque eu estou vendo. Eu trabalho com crianças há uns 20 anos. Então, eu vejo no meu consultório, como tu disseste, como tá aumentando. Né? Como tá aumentando. Então, assim, o que pode acontecer de pior? Porque às vezes, tá, tudo bem. Aí depois, quando crescer, bota lente de contato. Sim, pode botar lente de contato, não vai ter o óculos fundo de garrafa. Depois faz uma cirurgia para corrigir o grau. Se tiver estável e não for um grau muito alto, pode fazer cirurgia para corrigir o grau? Sim, pode. Mas e o que tá lá
na retina dele, no fundo do olho. Isso não vai ter correção. Né? A degeneração que vai ocorrer, o afinamento dessa estrutura chamada retina, não tem como voltar. E aí o risco de descolar a retina e ficar cego. Meu Deus. O risco de desenvolver uma alteração na mácula, porque o olho vai crescendo, a retina vai ficando mais fina e vai tendo alterações, degenerações. Também essas crianças vão ter no futuro um risco maior de ter glaucoma, que a gente sabe que também às vezes é uma doença facilmente controlável, outras nem com colírio, às vezes nem com cirurgia, e que causa cegueira. Então a gente tem que pensar lá no futuro. Sem dúvida. Não é só na parte estética. Tudo bem, bota uma lente de contato. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Banalizou um pouquinho. Às vezes eu tenho a impressão que parece que banalizou algumas coisas. As pessoas acham que, por exemplo, tem conserto, pode deixar pra depois. Até pra trocar a cor do olho, né? Até pra trocar a cor do olho. Agora, doutora Márcia, qual é o tratamento pra miopia? Porque numa outra conversa que nós tivemos, tu falou sobre uma lente, né? Sim. Quais são as opções? Tu falou agora sobre cirurgia, sobre lente. O que é possível ser feito? Isso que eu falei de cirurgias e de lentes, isso na verdade para correção do grau. Tá. Agora, em se tratando de tratamento para evitar a progressão, a gente tem já há mais de 10 anos, primeiro, que foi um colírio. Tá? O primeiro tratamento foi a tentativa de usar um colírio, que é um colírio não tem em farmácia, precisa sim consultar o seu médico oftalmologista, porque tem que ser prescrito, precisa exames também, para ir acompanhando até esse tratamento, é manipulado esse colírio. Então existe o colírio é o mais antigo. Agora, há uns 2 anos atrás, começou a vir para o Brasil lente em óculos, que ela tem um defocus, ela modifica como que a imagem entra dentro do olho, para evitar essa progressão também. A atropina usava mais essa coisa da dopamina, essa parte mais farmacológica lá. E a lente de óculos, ela usa mais um sistema de aonde a imagem está sendo formada na retina para não estimular esse estirão. Tá. E antes dessas lentes também existe a ortoceratologia. Isso é um tratamento com lente de contato rígida, que coloca para dormir. Então, às vezes, depende do paciente, a aceitação é mais difícil. Eu não tenho experiência em ortoceratologia, que é essa da lente de contato para dormir. Então, o que eu mais uso é o colírio, as lentes em óculos, que agora a gente tem. Existem também lentes de contato, que tem esse mesmo princípio da lente do óculos. Que fantástico. E que usa durante o dia. É aquele paciente que já usa lente de contato e tem uma miopia que está aumentando, pode fazer uso, dependendo da idade, da indicação, dessa lente. Crianças pequenas também podem fazer uso dessa lente, mas aí depende muito do que a família deseja e possa ajudar. Porque às vezes tu não consegue ver uma criança. Por exemplo, esse menininho que eu atendi, de 6 anos, tu vai imaginar ele mesmo colocando uma lente, tirando? Nossa, difícil, não, com né? 6 aninhos. Então, o carro-chefe maior que existe da parte do tratamento da miopia infantil, né? Que eu tô falando em pequenos, é colírio e óculos. Óculos para tratamento. Eu acho que tu chegou a comentar conosco que é o único caso onde o óculos trata, né? Porque as pessoas usam, até tu brincava, né? Que as pessoas dizem, esse meu óculos não tá adiantando, não tô melhorando minha visão. Não, mas óculos não é pra melhorar a visão. Esse é o único caso. É um óculos de tratamento, mas assim, não porque já tem. O que já tem, não tem. É pra impedir o avanço, né? Ou impedir que aquela criança que fosse aumentar 1,5 de grau por ano, vai aumentar 0,75, 0,5, o olho vai continuar crescendo, mas não aquele crescimento progressivo e rápido. Então, o que a gente quer é segurar ao máximo até que essa esclera, que é essa parte branca do olho, tenha mais colágeno, fica mais rígida e daí não cresça tanto. Agora, doutora Márcia, nesse mundo, né, rápido, cheio de estímulos, cheio de luz, cheio de limitações, não pode ir lá fora, não pode isso, não pode aquilo. Quais os hábitos que os pais que ainda têm seus filhos pequenos podem ter para que não venham a desenvolver ou aumentar tanto grau, enfim, com relação a essa exposição de luz, de eletrônicos, etc., para crianças e adolescentes? Criança abaixo de 2 anos não pode, 2 a 3 não pode ser exposta a smartphones nada próximo, seria o recomendado. Tá? Depois disso, 3 a 6, 7, 1 hora e pouco.
Após isso, no máximo umas 2. Adolescente, se não tá... É que tu tem que ver, se não tá aumentando a miopia ou se não tem miopia, falando em miopia, a gente tem que ter mais parcimônia com o controle. E sempre usar intercalado. Existe até uma premissa nos Estados Unidos que eles falam 20-20-20. É quase impossível, mas é o que dizem que a gente deveria fazer. A cada 20 minutos na tela... 20 segundos descansando, olhando bem para longe. Mas na criança, às vezes você tem que ter um controle assim, vamos por uma meia hora. 20 minutos é meio difícil, né? Meia hora ali, teu filho, tu deu ali, passou isso, pede o celular, convida para sair, vamos ali com a mamãe, vamos ali tomar uma aguinha, vamos olhar pela janela, vamos sair ali embaixo no condomínio ou no prédio, tirar um pouquinho. Eu sei que é bastante difícil, porque hoje em dia a gente que é mulher e mãe sabe que a gente trabalha muito. Então, isso fica bastante difícil de ser realmente realizado, especialmente em férias. Agora acabou férias, pelo menos a gente tem aquele momento de que a criança está na escola. E nisso eu penso que a escola poderia ser uma parceira nossa, evitando que no recreio, porque às vezes o que a gente vê? Não nos pequenos, que querem o recreio para correr, brincar, jogar bola, mas os pré-adolescentes e adolescentes, eles vão para o recreio para quê? Para já pegar um celular. Que houvesse quando não ficam pegando dentro da sala também, né? Nossa Senhora. Agora, que luta que é difícil. Até esse psicólogo, tu faz referência ao psicólogo, um dia comentou aqui que viralizou, assim, milhões de visualizações, um vídeo de uma mãe muito eufórica que o seu filho com 15 dias já acompanhava o celular. Nossa, não vi isso, graças a Deus. Eu até vou pedir pra ele esse vídeo, milhões de visualizações, e a mãe, assim, não é nem que estivesse eufórica, mas ela tava achando tão interessante. Olha como ele já busca o celular. E ficava mudando o celular e o bebezinho lá recém-nascido com os olhinhos assim. Então, vê, complicado, por isso né? Que eu digo, isso tem que ser falado muito, muito, muito. Exato. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É o oftalmo falando, é o psicólogo falando, é a prof falando, é uma mãe falando, é uma mãe que tá ligada nisso. A gente tem que divulgar esse conhecimento, que não pode. Pega o brinquedinho com luz, esses que tu falou os nomes, então, adequado. Esse de 15 anos. Faz estímulo visual adequado. O mundo tá perdendo vários hábitos saudáveis e tomando vários hábitos, e aí nós temos de forma geral, a saúde também integrativa das pessoas comprometida pelo sedentarismo, pelos estímulos, pela alimentação. A gente está fazendo só opções erradas ultimamente. Tem tempinho ainda? Temos 1 minuto, Cabala. Um minuto. Gente, olha só. Ontem eu fiz trilha. Eu fui fazer trilha com a minha filha. Hoje tô quebrada, né? Mas eu fiz trilha. Foi ela, convidamos uma amiguinha de 12 anos. Passamos um dia inteiro no meio do mato. Pegamos sol, nadamos na cachoeira. Então, e a nossa região é riquíssima de local. Vamos, então, se não dá na semana, família, no final de semana, vamos achar um negócio desse pra fazer com os filhos. É lazer, é divertido, tá calor, é uma época boa pra se fazer. Doutora Márcia, tem um Instagram, por favor. Cris do céu, tu sabe? Oftalmo Márcia Avelin, não tá lembrando? É uma coisa séria, né? Eu não sou muito da mídia. Mas eu acho que é a doutora... Eu acho que é oftalmo Márcia Avelin. Nem sei, tu vê como é que eu sou ligada. Gente, olha que legal, ela é fantástica e entende as crianças de longe, assim. Muito obrigada, nos encontramos segunda que vem. Se Deus quiser, Se Deus quiser.